Entrando. Oi, Lu! Oi! Nossa, que clima romântico, sexy! Tu merece! Ai, amei, amei. Olha, legal E aí o aí? pessoal. Já vi que a família Maggi tá aí. As sororianas de fé toda quinta. Então hoje a gente tem uma convidada mais que especial, que é, nem vou te apresentar, vou deixar que tu te apresente, porque a gente fez uma formação juntas, né? Eu e a Lu, e foi conexão, amor à primeira vista. É, E aí a gente, nossa, ficou aquele, embora a distância, embora a gente tenha feito aquela formação, não tenha se visto mais, ficou aquele carinho, a gente se encontra nas redes e se manda beijo e se manda oi, né? é, E sabe da minha história, né? E por isso esse é, convite hoje também. Então te é. apresenta aí, amiga. Ai, meu Deus, eu tô assim me sentindo hoje muito honrada e num momento de conexão muito especial contigo, porque eu ia falar exatamente o que tu falou. A gente foi amor à primeira vista. Eu te digo assim, ó, Fê, eu sou muito sensitiva, assim, quando a pessoa é amor. Eu me conecto, assim, muito fácil. E aí contigo foi assim, né? Tu vibrando a tua história, a história do teu marido. E aí, assim, eu sou super apaixonada e agora, conhecendo mais o teu trabalho, eu achei fantástico esse movimento. Então, realmente, hoje eu tô me sentindo assim, ó, plantando, né, um pouquinho dentro do teu solo, mas assim, que essa live te traga e nos traga muita luz, muitos frutos. É isso que eu desejo. Então, assim, ó, muita gratidão pelo convite. Amei. Então, Bom, agora deixa eu me apresentar. Eu trabalho, né, com sexualidade, eu sou especialista em cuidar da qualidade de vida de mulheres e agora também estou com o desafio dos casais, né, que eu quero aí poder ajudar também pessoas que já estão de fato, assim, querendo, né, olhar para a sua vida como casal também. Então eu atendi muitas mulheres, sabe, como sexóloga, como coach de relacionamentos, e eu vi que muitas mulheres se sentem um pouco sozinhas, né, nessa questão muitas vezes de trazer o companheiro também para evoluir, trazer o companheiro também para ajudar no sentido assim do apoio. E eu vi que a tua história com teu marido foi assim, primeiro tu deu o exemplo. Foi ou não foi, Fê? foi, foi, é verdade. É Primeiro verdade. tu deu o exemplo, depois tu trouxe ele. Então hoje eu trabalho muito com mulheres e casais. É a minha vida, a minha paixão ajudar essas pessoas para autoestima, recuperação da sua vida sexual também. Uhum. Então tá jóia. A gente vai falar depois do Kilove, né? Do Isso. aplicativo. E Lu, assim, a gente te trouxe assim para começar a falar nisso que é uma questão bem orgânica, física, a questão sexual mesmo. Mas como quando a gente tem um trauma, quando a gente tem uma perda, como foi o meu caso, né? Como é difícil isso voltar, né? É verdade. E como é que faz? Qual é o caminho? Por onde a gente inicia, né? Então, Fê, é uma complexidade quando vem, né, um ser humano assim com esse buraco, com essa perda que acontece, principalmente porque a mãe, a mulher, quando nasce uma mãe, nasce a expectativa e nasce muita autoestima ali quando ela quer muito, quando ela realmente quer essa criança. É um poder que nasce vinculado à autoestima. E muito difícil aceitar que essa perda também desse ser envolve sim a perda da autoestima, porque é como se tu se sentisse culpado e não tanto capaz. Eu acredito que é esse um dos sentimentos que muitas mulheres me traziam, né? Feito pode falar melhor ainda nesse sentimento. Então, a culpa, por que, que eu não consegui, enfim. Então, um dos primeiros passos, Fê, que eu peço para a pessoa é
aceitar o momento e perdoar e se perdoar. Então, o exercício do perdão vem muito assim. O que que essa experiência está querendo me dizer? Né? Porque o universo, tu sabe que é perfeito, né? Deus sabe das coisas, né? Se a gente confiar. Então, eu trabalho muito essa questão, assim, primeiro vamos olhar para essa história. Então, e eu sempre digo assim, aí vem esses pensamentos, muitas vezes, né, que a pessoa não é capaz ou que tem esse sentimento de culpa. Aí eu sempre peço para fortalecer 4 pontos, 4 motivos que de alguma maneira positivo, mesmo que ela ainda não consiga ver, que ela sabe que ela pode tirar de dentro dela. Às vezes pode ser ajudando outras mulheres como tu está fazendo. Olha só que positivo hoje que tu vê isso. Então tu está É. ajudando quantas mulheres fazendo essa live, mostrando a tua dor, a tua vulnerabilidade, a tua fragilidade, mas mostrando a tua solução também. E é tão incrível, Fê, que tem histórias de mulheres que disseram, hoje eu entendi porque que, né, às vezes já dá o nome ali para aquele ser que se foi. Ah, um exemplo, assim, hoje eu entendi porque que o Benjamin não veio naquele momento, porque eu precisava ser uma mãe adotiva, por exemplo. Uhum. Hoje, sabe, hoje eu entendo, porque o pai naquele momento não era a pessoa que eu tô hoje. Então hoje eu tenho um pai de verdade, por isso que eu só engravidei agora e deu certo. Então, se a gente parar para pensar de um pensamento, de uma dor, eu sempre procuro, se eu pudesse começar assim hoje atendendo essa mulher, eu diria, vamos pensar em 4 coisas positivas que tu imagina que ainda é possível ver nessa história toda, né? Tirando a Uhum. culpa, tirando, né? E fazendo o exercício do auto-perdão. E aí, Fê, tem histórias assim que tu não faz ideia, assim. É transformador quando daí tu aceita o momento. Então, o primeiro passo seria isso. O primeiro passo seria assim, ó, vamos olhar para isso e tirar o melhor que a gente pode. Uhum. E me diz uma coisa, e quando nessa relação não, claro, a bala atinge, mas sexualmente não atinge a mulher, atinge o teu parceiro. E Cortou um pouquinho, Fê. tá. E quando nessa questão, na verdade, ok, é um sofrimento, existe, né? Mas abala a questão do teu parceiro, não tua. Ah, na questão sexual. Isso, a questão sexual para ele. Ele perde a libido, ele perde a vontade. Aí, o que na verdade a mulher pode estar ajudando, estimulando, porque é muito difícil ele querer procurar ajuda, ou ele ir É junto com a verdade. esposa, né? Porque tem essa questão ainda Isso. de um tabu, ainda de Isso mesmo. muito. Então, Preconceito mesmo. preconceito. Eu imagino que as mulheres te procuram muito mais do que os Ah, homens. é incrível, incrivelmente é mais que os homens, porque principalmente porque é a mulher que muitas vezes que gerou, né, aquele filho ou teve aquela perda, enfim, então ela tem esse impacto emocional da baixa autoestima muito forte. O marido muitas vezes já aconteceu, tá? E acontece. Ele pede para a esposa buscar ajuda, né? Quando essa esposa às vezes não consegue sozinha, ele pede. Quando ele tá bem resolvido, é muito legal, já aconteceu. E assim, aquele que realmente, né, sabe que principalmente baixou a libido e sabe que pode sim estar com alguma disfunção orgânica alterada, eu acho que é aquele casal que tem uma conversa e a mulher apoia muito e muitas vezes vai até junto, aí eu acho que o homem fica com mais incentivo. Até assim, ó, Fê, deixa eu abrir um parênteses nessa, vamos falar assim do feminino, né, da mulher. Para a mulher, vai acontecer também a baixa libido emocionalmente, né, psicologicamente, e às vezes essa mulher ainda faz uso de medicação. Então a gente sabe que muitas vezes as medicações elas fazem com que a testosterona, né, o estrógeno no nosso organismo, ele tem uma queda incrivelmente significativa, tá? Então a gente precisa olhar para isso, porque se ela saiu de uma perda, muitas vezes ela entra numa depressão e precisa fazer esse tratamento. Então, infelizmente, é um tempo ali que ela não consegue liberar na corrente sanguínea, né, a libido dela, o desejo não fica acionado, não é mais difícil. Então, eu sempre digo, respeitar este momento é muito importante. Só que depois ela precisa acordar um pouco para esse corpo sexual, porque o sexo é uma das formas de demonstrar amor também, afeto e prazer. É uma das formas.
Se ela esquece totalmente de demonstrar também, expressar prazer e amor e afeto através desse prazer, ela precisa também ver a questão do merecimento. Por isso que a culpa precisa ser retirada. Então, se organicamente ela tá ok com a saúde, as medicações estão, né, fazendo ali um equilíbrio, eu sempre digo, começa a se permitir, principalmente pelas massagens. Não pense em começar a fazer já penetração e aquela coisa louca. Não, não. Começa a acordar o teu corpo. Acordar pelo toque sutil da massagem. O homem não é muito diferente. O homem também, muitas vezes, ele vai precisar, sim, ficar mais relaxado, sem tanta, porque ele também carrega culpa, e sem tanta responsabilidade, porque ele, né, é como se fosse o provedor, né, isso já vem dos tempos da caverna, o homem se sente provedor, ele é o que tá ali, digamos, né, o rei ali. Então, quando ele também tem, não sou capaz de ser pai, não consegui gerar, não consegui ver, né, isso fazendo a minha mulher também feliz, ele também tem essa culpa. Então, a gente sempre, para o homem também vale isso. A gente sempre começa respeitando o espaço, o tempo dele, só que muitas vezes esse homem tem uma resposta mais rápida. A mulher demora um pouquinho mais, em alguns casos o homem tem uma resposta mais rápida. E aí a mesma coisa, são os estímulos, começar a fazer o estímulo de relaxar, baixar a ansiedade, não se preocupar com, assim, essa coisa que tem que ter ereção, que tem que gozar, que tem... Então é um processo de expressar amor, afeto e merecimento. Então, eu não, Tá não fazendo sabia sentido, Fê? muito. E assim, ó, uma informação que para mim passava batida era a questão, quando tu diz de medicamentos, são antidepressivos. Gente, É. não fazia a mínima ideia disso. Não fazia É, mesmo. porque assim, ó, Fê, olha só como é importante a gente saber dessa informação. Uhum. Tu já ouviu dizer que algumas mulheres que fazem uso do anticoncepcional, elas muitas vezes não conseguem ter um desejo mais acionado? Claro, tem Sim. toda a questão do casamento, tempo, rotina, estresse, tem um monte de coisa. Mas tu já ouviu falar que o anticoncepcional ele também tira um pouco desse desejo? Já ouviu Já, falar isso ou já não? ouvi. Tá. Uhum. E isso, Fê, isso é questão fisiológica, biológica comprovada. Por quê? Porque olha só que interessante, o anticoncepcional, ele tem uma enzima que ele é digerido no fígado e faz com que não deixe produzir testosterona, não deixe produzir estrógeno, porque o anticoncepcional que está sendo digerido nesse enzima lá no fígado, ele é como se fosse uma quebra, entendeu? Da substância. Ele quebra o estrógeno, ele quebra a testosterona. Então, Bah, é um alerta. No sentido assim, a gente precisa fazer uso do medicamento anticoncepcional, existe uma indústria por trás disso. Se tu tá tudo bem, tu consegue ainda fazer com que o teu desejo seja acionado ou responsivo, tá? Porque o desejo responsivo, ele é aquele desejo que tu precisa ficar mais tempo elaborando na tua mente, tu precisa ficar mais tempo despertando mesmo. A pessoa disse ali, ó, não sabia. Tu precisa mais ficar despertando o teu assoalho pélvico, porque tem muita coisa pra gente falar da questão também fisiológica, da anatomia da vagina, porque a vagina é um músculo. Então, quando a gente tem um desejo responsivo, a gente acaba precisando estimular, estimular, estimular para esse desejo uhum. acontecer, certo? Quando a gente tem um desejo espontâneo, é aquele lá no começo do namoro. Ai, tu olhou assim, já tô com saudade, já vamos, já, entendeu? Tu não precisa fazer muita coisa, ele é espontâneo. Então, biologicamente, a gente precisa ter esse entendimento que a gente passa por essas fases. Então, principalmente, quem está mais tempo casada num relacionamento, essa pessoa já tem um desejo o quê? Responsivo. Ela precisa de mais gatilhos, de mais informações. E cuidar as medicações. Então, se o anticoncepcional está tirando muito o teu desejo, é questão de saúde pública. Você precisa chegar para sua gineca e dizer: este anticoncepcional tirou totalmente o meu desejo. Porque aí ela sabe que talvez ela tenha que dar uma medicação que seja com menos enzimas, e aí se Uhum. consegue, às vezes, ter o equilíbrio. Sim.
Então, tem uma outra. A gente, na verdade, fez várias perguntas hoje de tarde, né? O frufru, os grupos foi um frenesi, porque falar de sexo sempre Ah, acaba é. gerando tudo isso, né? E eu dizia, gurias, o que que eu vou perguntar pra Lu? E as gurias diziam assim: fala assim, ó. A minha amiga mandou perguntar pra você, e Aham. assim foi, né? Tá E bom, adoro. aí, por exemplo, a libido, o desejo, né? Ele é diferente no homem do que na mulher. É que assim, ó, o homem, O ele que que tem me a... parece, É de... assim, falando, Tá. falando assim, gente, tá, gurias, mas como assim, né? Vamos debater mais isso. Não, parece que o homem tá sempre pronto, tá sempre afim, né? E a gente parece que precisa de mais alguma coisa, uma, né? Rarará. E aí, né? Isso é orgânico, né? É físico? Como é que é isso? Ótima pergunta, tá, Fê? É assim, ó, todos, homens e mulheres, de alguma forma, eles expressam desejo. Tem homens, Fê, que gozam, mas não tem orgasmo. É meio louco Uhum. isso, tá? Mas isso é a linha do Tantra. Tem homens que ejaculam, mas eles não têm aquele orgasmo. Assim como tem mulheres que também fingem orgasmo. Só que esse fingir orgasmo, esse ejacular, digamos, tem sim a ver com os desejos individuais de cada um. Então, por que que é diferente o desejo do homem e da mulher também no aspecto de sentir, acionar o desejo? O homem ele tem um tempo menor, em questão de mais ou menos 11 minutos. É mais ou menos a biologia que o cérebro dele começa a mandar informações que a circulação, que o pênis, que ali os vasos sanguíneos tá sendo estimulado, o sangue tá fervendo e tá começando o desejo. Mais ou menos 11 minutos, se este homem está tranquilo também emocionalmente, se ele também tá afim, tá? Mais ou menos 11 Uhum. minutos. A mulher, Fê, mesmo que ela esteja amando, apaixonada, muito afim, ela vai precisar no mínimo de 20 minutos. Porque nós temos uma glândula no nosso cérebro que ela precisa produzir um líquido, que é aonde acontece, é que eu não trouxe aqui, tá? Mas eu tenho um outro dia a gente poderia fazer. Eu tenho a minha pelve, eu tenho a vagina, eu tenho tudo para mostrar dessa anatomia, tá, Fê? Eu tenho tudo isso, a gente pode fazer um outro dia até de Vamos. educação sexual. E aí, Fê, a gente precisa de 20 minutos, por quê? Porque esse líquido começa a ser produzido e os nossos tubos cavernosos, a nossa circulação, ela precisa ser acionada aonde, Fê? No Aonde? grilo, lá na nossa pelve, lá no nosso grilinho. Lá no nosso quilinho, lá no nosso clitóris, lá no nosso botão mágico. Então, até Aham. chegar lá, até essa resposta sexual começar a acontecer, a gente demora no mínimo 20 minutos. Então, entende a diferença para o homem? É, Exato. digamos assim, ele também precisa dessa resposta sexual, só que o tempo dele é menor. Não é que ele esteja sempre pronto, o tempo dele é menor, ele não. A gente é muito complicada, a gente é muito mais, sim, emocional. O homem, como o cérebro dele, daí também é muito legal quando eu mostro assim, o cérebro, a área do prazer do homem e a área do prazer da mulher. Fê, a área do prazer do homem, ela é muito menor, no sentido assim, ó, rapidamente ela recebe uma irrigação e como eu te falei, tô pronto. A área de prazer da mulher ela é muito maior. E esse maior é assim, ó, a casa tá arrumada, amanhã eu tenho que acordar às 6 da manhã. Tá, mas tem que levar o filho pra escola. Ai, não, mas eu tô gorda. Não, mas eu... Então a área de prazer da mulher é muito maior. Então até desligar de tudo e ter essa resposta também, É. é por isso que esse tempo é imprescindível, por questões sim fisiológicas. Uhum. E casamentos assim, com muito tempo já, porque eu tenho amigas que casaram super cedo, já tem 10 anos, 15 anos, É. 20 anos de casado, né? E fica, fica, né, Lu? Quais são as tuas dicas, assim, o que Eu tu, tô fazendo, Fê, uma série de 12 vídeos, né? Comecei dia 1º e vai até dia 12, que são vídeos curtinhos lá no canal, na verdade, do Lucinara Costa Coach. E eu tô passando tudo pro Kilove também, que é esse movimento que a gente, né, começou e iniciou esse ano.
Então, a ideia é mostrar assim, ó, a gente precisa também, Fê, criar hábitos na nossa vida como casal, vida sexual e como um ser sexual. Porque se a gente não fizer esses hábitos, Fê, alguém vai fazer por nós. Ou a depressão vai fazer por nós, ou a baixa autoestima, a preguiça, tudo isso, eles vão fazer esse papel na nossa vida. Então, o que eu digo assim, ó, Fê, eu gosto muito, muito mesmo de trabalhar com esse nome assim, ó, QVD. É qualidade de vida diária. Porque a qualidade de vida diária da Fê é diferente da QVD, qualidade de vida diária da Lucinara. Então eu digo assim, ó, existe, tanto que eu tenho assim, ó, 11 dicas para sedução, os 12 hábitos, eu tenho tudo isso, Fê, para ajudar, auxiliar, que tu pode prestar atenção naquilo ali e ver se tu consegue trazer para tua vida para fazer sentido para essa qualidade de vida diária. Porque, Fê, sexo bom não é todo dia, Fê. Mas ele é também questão de tu dar prioridade pro teu amor, para a pessoa que está contigo, para ti mesma. Lembra do merecimento? Não precisa ser todo dia. Mas como é que tá a tua qualidade de vida diária? Então, assim, será que uma vez por semana não dá pra gente melhorar essa qualidade de vida sexual? Porque a qualidade, né? Porque a qualidade de vida diária, a gente não fica só numa cama transando. A gente corre, a gente paga a conta, a gente tá cansada, a gente quer dormir. Essa qualidade de vida diária, ela acontece. Mas, Fê, a gente precisa incluir nessa qualidade de vida diária a qualidade de vida sexual também. Então, uma das dicas que eu dou é assim, ó, olhe para sua qualidade de vida sexual. Você tá dando prioridade, nem que seja uma vez por semana, sabe? Uma vez por semana. Ai, o que dá para fazer uma vez por semana, Fê? Depois que tu começa a criar um hábito, tu não fica sem. Sabe? Isso era uma outra coisa que eu ia te perguntar, assim, tu tem a frequência, na verdade, ela é estimulante? É assim, ó, Fê, quanto menos tu faz, o nosso corpo ele acostuma também com a falta de produção desses hormônios, né? Principalmente da dopamina. Se o teu cérebro, ele não é que ele precise viciar, tá? Mas por que os 2 primeiros anos, sim, são muito excitantes na vida de um casal? Porque tu começa a disparar sensações, sentimentos, hormônios novos. A gente nunca pode dizer assim, eu amei uma pessoa igualzinho como eu amei a outra. Eu tive um tesão igualzinho como tem outro. Isso não existe. Então, naturalmente, o teu corpo, quando tu conhece uma pessoa, tu começa a produzir aquela substância química do amor, como Hélio Couto fala, que eu gosto muito de citar isso na física quântica, é bioquímica do amor. Então, tu começa a produzir sentimentos, sensações e emoções. E o teu corpo começa a ficar assim, viciado. Então, tu tem vontade de transar quase todo dia, aquela loucura. O que acontece depois? Esse corpo, ele acostuma com aquele estímulo. Então, Fê, é muito importante que o casal vá fazendo acordos também. Então, assim, ó, eu sou bem sincera, eu não tenho pique para transar todos os dias, eu não tenho. Mas eu sei que se eu fico num determinado tempo sem, eu já sinto falta. Eu já acostumei o meu corpo àqueles estímulos. Eu sei o que eu não posso, eu sei o meu tempo. E até o quanto faz bem, né? A gente sentir prazer, a gente demonstrar outras formas, né? De várias coisas, né? Que nem fantasias é tirar férias do cotidiano. Então, um dia tu te dá, que nem tu fez hoje. Botou uma música, já entramos no clima. Já começamos a imaginar. Então, Fê, é muito da questão assim, ó. Se permita também colocar a sua quantidade com qualidade. Agora, não deixe isso para depois. Não tem prioridade. É a pior coisa que tem. Tem gente, Fê, que estão casados e diz assim, ó, a minha prioridade não é sexo. Só que você vai ver um dos dois estão traindo. Um dos dois, né, tá fazendo algo errado. Porque às vezes naquele casamento a prioridade não foi o sexo, mas ele foi buscar em outro lugar. Sim, sim. Né? E, pessoal, se tiver perguntas, vão colocando aí. Se quiserem colocar na caixinha de perguntas, coloquem também, para ficar mais privado. Vamos usar e abusar da Lu hoje. Ai, gente, vocês me dizem se eu tô falando demais, porque parece que eu tô dando uma palestra, mas ela botou assim, ó, que conversa maravilhosa. Então tá bom, então eu fico feliz, que senão eu me empolgo aqui. Joia, não, mas tá ai, ótimo. que bom.
Que bom. Tu pode dizer que sexo é saúde, que isso organicamente É. estimula, faz bem, Então, Fê, é assim, ó. A gente sabe, tá, que pela Organização Mundial da Saúde, todos nós, seres humanos maiores de idade, nós temos direito à saúde sexual íntima. O que que é? É sentir prazer com o próprio corpo ou com parceiro. E aí a questão dos hormônios, né? O sexo ele não pode ser um problema, tá, Fê? O que que acontece? A tá. gente tem que entender que a saúde pública a gente tem as disfunções sexuais, tá? Na saúde pública a gente fala assim, ó. Às vezes quando a pessoa chega com um problema sexual, alguém, deixa eu só ver que a pessoa botou, já estou na menopausa e a libido diminuiu bastante, que podemos sugerir, tá? Já vou falar disso. Então, assim, ó, questão de saúde pública, tá, Fê? Quando muitas vezes a pessoa vem com problema na sexualidade, há muito tempo ela já estava sentindo dor, ela já estava sentindo desconforto na relação, ela já estava com baixo desejo, tanto que tomou uma proporção de estar com alguma disfunção. Então, o que que acontece? Quando acontecem as disfunções, é o teu corpo dizendo, olha só, né, não estou bem, não estou conseguindo ser feliz sexualmente. E aí, é super importante essa pessoa retomar sim, com os exercícios pélvicos, com a ginástica íntima, com a massagem. Eu recomendo a terapia do Tantra muitas vezes, que são estímulos próprios, que nem a gente faz uma fisioterapia e a gente estimula algumas partes do corpo. No Tantra é a mesma coisa. Filmes eróticos. Então, assim, ó, tem uma série de estímulos que o nosso corpo começa a produzir ao nosso benefício. E veja bem, a questão do exemplo assim do filme, tá? O filme pornô, ele não é muitas vezes excitante, né? Isso já foi até comprovado, porque fica muito mecânico. Agora, o filme erótico, quando envolve uma história, quando tu começa a ver uma história, e muitas vezes é uma história muito excitante, de surpresa, um perigo, alguma coisa, o teu cérebro naturalmente tu começa a despertar, isso não tem como a gente controlar. Naturalmente tu começa a despertar assim, ai, mas e se fosse comigo? Ai, mas é quase que inconsciente isso. Então, por questões de saúde pública, o sexo, Fê, não é só o coito, como muitas pessoas, o quê? Ficam lá na caixinha engessada. O sexo, por questões de saúde, ele é você liberar dopamina através, sim, da questão do ato sexual em si, na dopamina, ok. Mas, por exemplo, assistindo um filme erótico, dançando uma música romântica, olha a música que tu colocou hoje. Agora imagina assim o cenário, Fê. Imagina o cenário. Tu pode, por exemplo, colocar umas luzes de vela, vir aí com teu pala maravilhoso, uma lingerie sexy por baixo, um salto alto, convidar o teu marido para jantar contigo na tua casa, vocês colocarem essa música e começarem a falar como foi as primeiras vezes que vocês se tocaram, e ali já começa, entendeu? Então a gente precisa entender que a sexualidade vem de outras formas, para aí sim chegar no ato sexual em si. Esse padrão a gente precisa entender. É muito gostoso, gente, é saúde pública. É ou não é? É, eu lembro naquele período que os 50 Tons Ah, invadiu as livrarias e o mulherio tava bem louco, e isso. depois surgiu os filmes, assim, e na época eu te confesso que nem me dei muita conta do porquê de tudo aquilo. Mas foi uma curiosidade tão grande, Revolução. uma excitação tão grande, foi uma revolução aquilo. E eu Uhum. me lembro que tinha amigos, homens que diziam assim, ó, ai que ridículo, que nada a ver. Mas era aquela fantasia e aquele imaginário para mulheres, eu acho que foi fantástico, assim, né? Fê, tu falou tudo. Porque olha só, Tá, não, pode continuar. Não, não, porque depois ainda replicaram, vi num outro filme também, e até hoje, assim, se tu fala, É, eu li os livros, eu vi o filme, né? Porque eu disse, o que que tem aí que tá todo mundo é, falando, né? é. Tu sabe, Fê, que casualmente, olha que legal isso, casualmente, quando estava acontecendo essa trilogia, né, dos 50 tons, eu estava fazendo uma formação.
E aí, assim, foi muito interessante, né? Era uma formação em engenograma sexual. E era muito interessante porque, assim, por que que esse filme fez, por que que esses livros, essa trilogia fez tanto sucesso? É justamente porque trouxe a fantasia. Quem é que não queria ter, entre aspas, um homem, um Christian Grey, que te, ao mesmo tempo que ele tinha, né, uma certa, um certo exagero, né, no sadomasoquismo, no masoquismo, ele também queria dar o mundo para ela. Então, esse filme ele fez muito sucesso e as mulheres relataram. E daí eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa assim, quem leu o livro, o que, que mais chamava a atenção? Fê, é impressionante o quanto as mulheres começaram a se estimular, porque daí eu montei um grupo, aí eu estava fazendo a minha formação e me baseei na pesquisa dos 50 tons, né? Por que que estava acontecendo essa revolução? O que que despertava principalmente, por exemplo, tu estava lendo o livro, a pergunta era, o que mais despertava em ti? E as mulheres disseram, Lucinara, é a fantasia. Eu quero me imaginar sendo ela, eu quero um dia que meu marido imite qualquer cena do livro. E eu digo, isso é isso. O livro ele não veio, Fê, para te ter uma vida igual àquela, mas sim para acionar em ti que tu pode te inspirar em fantasias. Por que não tu não ter? Que nem assim, toda mulher deveria ter um kit de prazer e de poder. O que eu falo nas minhas palestras, né? Que eu mostro o kit de poder. É aquele kit que vai fazer a tua imaginação pensar, nossa, como eu sou poderosa, como eu posso receber e dar prazer. Ai, que coisa boa saber que eu posso, né, ser merecedora de botar, sei lá, uma algema e aquilo ali despertar no meu marido, uau, ela é, sabe? Então, eu acho que é isso. Por isso que esse livro fez tanto sucesso. Tu falou tudo. A fantasia férias do cotidiano. Uhum. Tem alguém que botou ali, o livro foi mais distante que o filme. Sim, porque na verdade fica Isso. nesse mundo mais imaginativo, Isso. né? Exato. Tu tá lendo, tu tá te envolvendo ali, tu tá realmente Isso. imaginando, né? Então, dessa forma, tu pode pensar que a questão toda é muito associada à saúde mental, né? Isso. A esse equilíbrio, a Isso. tu realmente estar bem. Tem todo esse É, contexto. é, é assim, uma das primeiras, que eu acho importante falar aqui também, uma das primeiras ferramentas, Fê. Ai, que bom que o pessoal voltou. Tá, ótimo. Bom, então vamos lá. E pessoal, desculpa, né, essas internet doidas. Mas então, assim, ó, Sim. mesmo na menopausa, a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa trabalhar, né, alguns exercícios mesmo, olhar para essas 14 áreas e ver aonde a gente consegue entrar. Muitas vezes é com os exercícios da ginástica íntima para a gente aumentar a irrigação, melhorar a lubrificação e principalmente a mulher ter mais o controle também do seu potencial orgástico. Porque é isso que eu digo, é como se fosse educação mesmo. Você está educando a sua vagina, educando a sua mente e educando o seu ser sexual. É um processo lindo, Fê. Mas a gente tem solução. É um E na, processo. meno, Ah, e tem cada na meno, depoimento maravilhoso de mulheres que melhoraram na menopausa. e a tendência na menopausa é diminuir, é ter perda de libido? É que, é assim, ó, tudo vai depender, porque a queda mesmo, tá? A queda dos hormônios, elas começam a se dar ali a partir dos 30 anos de idade, a gente já começa a ter um pouquinho mais de queda, a gente não produz tanto, certo? Então, conforme na menopausa, vai diminuindo cada vez mais. Só que aí que tá, Fê, eu penso assim, nós somos seres cíclicos. Se você não estimular sua mente, você não vai produzir essas substâncias. Então, assim, a gente Hum, pode até ter queda, mas a gente não pode botar toda a responsabilidade digamos assim, ó, na responsabilidade biológica. Porque a gente também sim, precisa, nós somos capazes, tu sabe, Fê, nós somos capazes de produzir sim. certas substâncias no organismo. Então eu conheço e sei de mulheres, e eu acredito que eu sou essa pessoa, que tinha mulheres que disseram assim pra mim já, ai, com 40 anos a gente já perde a libido, ai, com 45 a gente já não sente mais nada e tal. E aí a pessoa fica botando uma responsabilidade muitas vezes na idade. Assim como eu ouço mulheres de 60 anos, ontem mesmo eu recebi um depoimento lindo de uma mulher, ela disse, Sunara, me separei, comecei a descobrir a masturbação, e eu tô ótima, e eu isso, e eu aquilo, e eu acho coisa mais linda, porque o que que acontece? O cérebro dela começou a dizer para ela que sim, era possível ela
ter orgasmo, ela participar desse processo de reconstruir no desejo, na idade que ela tá. E sexo é vida, né, Fê? A gente tá aqui porque alguém fez sexo, senão a gente não estaria aqui. É verdade. Então, é isso aí. A masturbação conta muito, muito. O autoconhecimento é a chave. É a chave. Rê ou Fábio vão me sinalizando aí do horário, tá? Por favor. Isso mesmo. É. Eu queria trazer aqui, Fê, não sei o que que tu acha, tá? Mas eu separei aqui para trazer para ti algumas ideias, até do que a gente conversou assim rapidinho, peraí. Algumas ideias aqui, peraí, só um pouquinho. Aqui, tá. Para qualquer ser, mulher, homem, que gostaria de dar um carinho mais para sua vida sexual, tá? Então eu montei assim alguns passos, algumas ideias para qualquer pessoa, a partir dos 18 anos, né? Principalmente por causa dessa autorresponsabilidade, dessa independência, tá? E mesmo que você esteja casado, nós temos uma individualidade também dentro do casamento. Nós precisamos saber para onde a gente vai nesse relacionamento, juntos, construindo, mas a gente precisa respeitar que cada mundo, né, particular, compõe um terceiro mundo, né? Então eu falo aqui para olhar na questão assim do seu ser independente do outro, tá? Então, por exemplo, no caso das mulheres, é como se fosse, Fê, assim, uma ferramenta. Pensa, é só você, é o significado que você dá. Você tem uma escova de dente maravilhosa, única para ti, certo? Teu marido Certo. tem outra, não tem? Tem. Tá. Tem coisas que é individual do casal. Bom, tu tem particularmente as tuas calcinhas íntimas. Ele pode ter as samba, como é que é a samba canção, as box, enfim, ele pode ter as particularidades íntimas dele. Só que quando a gente tem esse respeito, a mulher, ela não foi ensinada, não foi educada para ter um massageador. Ela não foi educada para isso. Então, eu sempre digo, não coloque assim um foco vibrador, coloque massageador. Lembra que eu falo por que eu bato muito na questão da sexualidade associada à massagem? Porque quando a gente nasce, Fê, mesmo que seja dolorida, o primeiro tapa que tu recebe, o primeiro toque é como se fosse sim uma massagem, é um estímulo. Tu tá lá, ou tu levou um tapa, ou tu foi arrancado. É uma conexão pele com pele. É um tipo de massagem. Então, as primeiras informações no nosso inconsciente é sim de um estímulo de toque. Só que a gente pode então ter um vibrador ou um massageador, como a gente queira chamar, para estimular e fazer uma massagem na nossa vagina, na nossa vulva, no nosso clitóris, nos nossos tubos cavernosos. A gente tem muitas maneiras de explorar como se fosse um massageador na região íntima. Então, acho que isso toda mulher deveria se educar para começar a pensar sim desta forma, certo? O homem, eu penso assim, que ele tem assim o momento dele também. Por que que não? Por que que ele foi educado para isso, né? Para se masturbar, para se tocar, enfim. Por que não quando ele está às vezes muito estressado, em vez de ir lá, às vezes, e atucanar a mulher, que às vezes ela nem está tão disposta, por que que não reacordam? Olha só, né? Você pode ter o seu momento de prazer, se é isso que você quer, e ele pode ir lá, botar o filminho dele, fazer o que dá, o que desperta, muitas vezes é ir no banheiro, e ele ter aquele momento de intimidade com ele. Então, quando o casal tem esses momentos, a vida sexual, eu acredito que fica menos pesada, assim, eu não boto tanta responsabilidade em ti, tu também não bota tanto em mim, porque a gente está em dia também com as nossas individualidades. Então, Fê, eu sei que é uma quebra de paradigma isso, mas eu sempre indico. E casais que começam, sabe, volta e meia, começar assim, hoje eu vou ter nesse meu dia, chegam a ficar com mais tesão. Porque muitas vezes ela manda pra ele manda pra ela, tô pensando em ti, sabe? E fica uma coisa mais leve. Então, eu sempre digo, a mulher ter um bom massageador e o homem ter um bom filminho, porque o homem adora, né, ter às vezes alguns filminhos que excitam muito. Que é a vida, não é, Fê? É a vida. Bom, depois eu separei assim, que vocês podem também, como casal agora, né? Vocês podem estar combinando de tomar mais banho juntos.
Porque é uma delícia, a gente consegue muitas vezes, ou numa banheira, ou até numa água corrente, trazer um sabonete diferente, trazer um cheiro diferente, sabe? Ter aquele momento de conexão, e aí a conexão do casal. Então, é um educativo, sabe? Você não perder isso, porque talvez no começo, o pessoal botou ali, verdade, eu adoro, porque daí faz sentido. Então, muitas vezes o casal tá tão no automático que essa massagem no banho não é para ir para o banho necessariamente tenha, eu volto a dizer que tenha que ter o coito, não, mas vai para o Uhum. banho para fazer a conexão, de fazer a massagem com espumas, de botar uma música, e que nem agora pro Dia dos Namorados, bota uma luz de vela, gente, é uma delícia, bota uma música, bota uma luz de vela, vamos só fazer banho de espuma, vamos imaginar, né, que o outro, assim, ele pode ficar simplesmente cheiroso, maravilhoso, e você tá, né, e você tá contribuindo para isso. Ali já começa a conexão. Depois vão para a cama, vão para a sala, enfim. Então, são exercícios educativos antes de chegar no ato sexual, ok? Tá fazendo sentido aí, gente? Muito, muito, Lu. Tá. E assim, sempre o que fica claro é essa questão do quanto a capacidade mental age a estes estímulos e como isso Isso, acaba sendo extremamente, não vou dizer automático, mas estimulante para que tudo, na verdade, isso. funcione como tem que E, funcionar na sua e- individualidade e no isso, todo, isso. né? Isso mesmo, exatamente. Joia. Porque aqui a gente está nessa live, eu gostaria de estar trazendo essa expansão da consciência sexual, que a gente é muito mais do que só uma cama, virar para o lado, deitar e dormir. Então, assim, é que nem eu digo, sexo dá trabalho, tá, Fê? Sexualidade saudável dá trabalho. Só que assim, o que que também a gente tem de recompensa? Um casamento, muitas vezes, com mais a gente sabe que depois, lá no final de tudo, o que vai ficar na vida são esses momentos, assim, de prazer, esses momentos de fortalecer. Então, são momentos que tu vai fortalecendo. Bom, ali alguém falou assim, ó, disponibilidade. Isso, estar disponível, ótimo. Estar disponível para experimentar, para prazer. Tá, aí eu separei mais uma aqui, tá? Que é Tá. assim, como a gente também, para encerrar, né? Como a gente também não foi educada a ler lá na escola, a ler sobre sexualidade. Eu, pelo menos, nunca tive isso de nenhuma professora, tá? Não, a nossa Infelizmente, geração não. Tabu total. isso. Tabu total. Então, eu sempre digo assim, ó, alimente a sua mente com contos eróticos. Tanto para o homem quanto para a mulher. Sabe por quê, Fê? Porque tem contos eróticos que são incríveis, que ajudam o homem, inclusive como tratar uma mulher. Sabe? Porque o homem, às vezes, ele é mais imediatista. E eu fiz isso, eu vou dar bem um exemplo aqui, tá? Meu namorado não tá aqui nessa live hoje. Várias vezes eu colocava junto com meu namorado, eu dizia, ai amor, olha só, descobri um conto erótico, vamos ouvir. Ele ficou apaixonado por conto erótico e hoje ele me trata muito também inspirado nesse modelo, assim, sabe, de que eu também sou uma pérola, de que eu também, eu tenho o meu carinho, mas eu tenho a minha selvageria, mas eu tenho os dois lados, sim, às vezes vai ter dias, né, que eu vou estar só querendo ser estimulada, eu não quero, eu só quero ser estimulada. E para no outro dia eu sei que eu vou ter mais tempo, aí sim, mas um dia antes ele já começa a me estimular. Então, Fê, nós temos a responsabilidade de educar também os nossos companheiros para como a gente gosta de ser tratada, como a gente gosta de ser recebida com prazer ou como a gente gosta de dar prazer. Essa comunicação é muito importante. Então eu sugiro, assim, o casal que puder, tem vários gratuitos, tá? No Spotify, tem no YouTube contos eróticos. E aí, gente, é isso que eu digo. Coloca lá um conto erótico, deixa meia luz e vai namorar para te ver que é muito legal. É muito estimulante. É muito legal. Então, eu Joia. acho que é isso. Não, não, antes de terminar, Guria, só me sinalizem aí o tempo. Eu queria que tu falasse um pouquinho, então, dos teus atendimentos e um pouquinho do que Love Amor Quântico. Tá. Ai, que legal. Tá, então, eu atendo online e o meu consultório mesmo é aqui em Cachoeirinha e eu moro em Cachoeirinha, né, Fê? Eu atendo aqui em Uhum. Cachoeirinha e atendo também em Porto Alegre, na Zona Norte. Então, eu tenho lá um consultório que é em parceria, né, com outras profissionais
Então eu gosto muito, assim, com antecedência, obviamente, marcar, encontrar com a pessoa, primeiro entender o que que ela espera, o que que ela busca e depois explicar que os atendimentos vão de 1 a 10 sessões, muitas vezes em 3, 4 sessões a gente consegue resolver, muitas vezes em 10 sessões, então o tempo é muito particular de cada um. Mas é sempre bom uma primeira conversa, como sempre, eu acho que contigo é a mesma coisa, uma primeira Aham. conversa para a gente realmente poder entender. Então eu fico completamente conectada com a pessoa, o que que faz sentido para ela, e aí eu mostro o meu método. Então o meu método é muito baseado na questão, sim, dos pilares da autoestima, né, nos pilares do merecimento e nos pilares da qualidade de vida diária, né? Cada casal, cada mulher vai ter a sua qualidade de vida diária. Bom, aí tem, eu tive assim uma, digamos, uma inspiração, né, de fazer o Quilove, né, que veio aí como um movimento também, né, Fê, que eu tenho visto e ouvido muitas mulheres solteiras, homens também, Fê, e pessoas raras, pessoas com espiritualidade, pessoas evoluídas e muitas vezes o que? Perdidas. Sabe, pessoas Uhum. evoluídas, mas pessoas perdidas. Sim, sim. E quando eu comecei a atender muitas, assim, principalmente mulheres solteiras e homens solteiros, eu comecei a ver que a dor era a mesma. Que no final de tudo, a gente quer amar e ser amado. É uma das. Napoleon Hill já fala. As 6 dores lá, tem várias, mas uma delas é o medo de não ter alguém para amar e não ser amado. Esse é um dos medos da humanidade, né? O medo da solidão. E aí, baseado nisso, nessas dores que essas pessoas me traziam, aí eu comecei, já fui cupido, eu já casei, já namorei, já noivei, eu já fiz tanto casamento, já apresentei, essa tava solteira, outra tava solteira, sério, Fê? Tu não tem ideia, eu já fiz muito isso. Muito mesmo. Agora, o último que eu fiz, tu não vai acreditar quem é que tá namorando. Uma pessoa do VAP que eu fiz uma conexão com o sócio do Quilove. Acredita? Não, só tu Sério? mesmo. Guria, ela chegou e disse, eu quero ter um namorado, eu quero uma pessoa especial e tal. E ela me falou lá no VAP. Passou um tempo, o Evandro aqui, porque eu quero assim. Eu digo, pera aí que eu vou apresentar. Estão namorando, já estão há 10 meses juntos. Ai, que Aham, amor! aham. E aí, Fê, eu comecei a pensar assim, me conectar também com a minha missão, né? De mostrar que é pelo amor que a gente tá aqui, né, Fê? Eu e tu, a gente tá pelo amor aqui. Foi isso que nos conectou. E o meu aplicativo, então, eu elaborei 20 perguntas baseadas na física quântica, nas leis universais e nas 5 leis do amor, né? Que a gente faz, as 5 linguagens do amor, né? Que é as 5 linguagens do amor. Então, eu compilei, estudei muito, pedi ajuda também de outros profissionais e eu elaborei 20 questões, 20 perguntas, Fê, que fala muito da tua vibração e desse autoconhecimento. Porque às vezes, Fê, a gente diz assim, eu quero muito ter uma pessoa. Só que se a gente não limpou bem o passado, se a gente tem muita mágoa com pai e mãe, se a gente tem muita bronca com ex e tal, a gente não vai. A gente sabe que vai dar probleminha, a gente Ah, não vai conseguir fluir tanto. Então, o movimento do Quilove é o quanto tu te conhece e o quanto tu está se preparando para o universo conectar pessoas que estão na mesma vibração que você. Então, é pela gente, vibração. As que perguntas coisa todas. linda! Ai, Que obrigada. coisa. É um desafio, E, Fê, é um desafio. e como é que funciona? Tá, é tudo gratuito. É assim, ó, tu vai lá na Play Store, tu já pode baixar o aplicativo e te cadastrar. Aí posso botar aqui no comentário, que Love Amor Ó, Quântico, tá? tá. É bem assim como se escreve para baixar na Play Store, tá? É que Love. Eu vou botar aqui assim, ó, app de relacionamento. Pera aí. Então é assim, ó. Aí tu bota lá, que love, app de relacionamento. Deixa eu botar um fixar aqui se eu puder. Peraí. Será que dá? Acho que não, né? Não Pra fi- sei. Sabe fixar Se. comentário? Eu sei, mas não Não. tá. Tá, eu até sei, mas agora não tá, não sei por quê. Tá, mas daí então assim, Fê, aí a pessoa pode ir na Play Store, aí ela coloca como tá ali, que love. Aí então ela responde as perguntas, se cadastra, é tudo gratuito, e o aplicativo vai mostrar as sintonias, não é pelo rosto bonito, as pessoas que mais tiveram uma porcentagem afim com as respostas dela. Com a outra.
Uma com a outra. Então, um exemplo assim, por exemplo, eu pergunto, tem uma pergunta sobre valores. Então, para mim, tem alguns valores muito importantes, a questão da fidelidade, né? A questão, valores, assim, da fidelidade, a questão, sim, do autoconhecimento, tem alguns valores. Então, se tem um homem e ele também tem muito parecido esses valores, o próprio aplicativo, nossa, a gente ficou quase um ano elaborando isso para justamente dar isso. O próprio Sim, aplicativo já faz o filtro. Porque o que acontece? Muita gente é, fica perdendo tempo por causa que só vê o rosto bonito. Aí vai sim. conversar, às vezes não é tudo aquilo. Perde tempo e dinheiro, porque fica lá, Aí o nosso aplicativo, a nossa ideia é assim, ó, pelo menos a alma dessa pessoa, a energia, a sintonia é bem próxima à tua. Então isso já é um primeiro passo. Daí depois tu vê se a beleza conta, como é que faz, entende? Mas a sintonia Sim, energética é pela sim. energia mesmo. E é tudo Ai, gratuito. Aí a pessoa se cadastra. Aí tem conteúdos no Instagram. Daí agora o nosso Instagram, a gente está com conteúdos e a gente começou as lives. Então tem muita. uhum, Agora as pessoas estão começando a se acostumar que nas quartas-feiras tem a live. E ele é focado para pessoas solteiras, né, Fê, como eu te falei. Só que sim. a live de ontem eu falei sobre dicas e ideias já para o namoro. Sim, eu vi. Né? Tu viu, né? vinte e É, sete segundos, só para nós terminar assim, ó. tá, Essa live vai estar na página do YouTube do Somos Sororir, tá. certo? Que A legal. Lu já tem no Instagram o Kilove. Então, assim, Isso. ó, vão lá na página do Somos Sororir no YouTube, se inscrevam no canal, procurem a Lu também no Vou botar Instagram, o meu no aqui. Kilove.